vacinação de crianças. Eu queria contar com o especialista Dr. Renato Kifuri. Renato Kifuri, uma gentileza sua receber a Jovem Pan mais uma vez. Muito obrigado pela participação aqui com a gente nesse ano, né, de 2021 e agora começando 2022. Eu queria a sua ajuda. Muito boa tarde, doutor Renato. Boa tarde, William. Sempre um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite novamente. Feliz ano novo a todos que nos acompanham aqui e a você e a sua família. Eu vou trazer um trecho da entrevista do Marcelo Queiroga, uma entrevista exclusiva do ministro da Saúde aqui à Jovem Pan. Mas antes eu gostaria de confirmar uma informação com o senhor a respeito da possibilidade dessa nova variante que teria vindo de Camarões, que tem uma taxa de vacinação em torno de 2,4% da população, muito baixa. É verdade? Existe realmente, já foi identificada essa nova variante, a tal da B1642 ou IRU? Essa variante foi descrita em novembro, William. Foi publicado essa semana só esse dado dessa descrição genômica, mas ela já foi anunciada, a comunidade científica já teve contato com ela em novembro e ela não prosperou. Ela foi classificada como uma variante de interesse, né? Então a gente classifica as variantes, aquelas que são de interesse quando elas têm mutações ali na proteína S e de preocupação quando elas ganham transmissibilidade. Não creio que nenhuma variante hoje consiga suplantar a Ômicron, que tem uma capacidade de transmissibilidade tão grande, que se tornará a protagonista, já está se tornando, e em todo o mundo ela vai ser a protagonista aí. Não há espaço hoje para nenhum surgimento de nenhuma outra variante, pelo menos no curto e no médio prazo. Até é importante a gente falar, já estou aqui, doutor Renato Kifuri, com o Diogo Schelp, que está de forma remota, o Ricardo Salles, nossos comentaristas daqui da Jovem Pan. O Ricardo está aqui comigo no estúdio na Avenida Paulista, nos estúdios da Avenida Paulista da Jovem Pan. E aí, doutor, nós temos a H3N2 e ontem até nós passamos essa informação na Pan, eu gostaria que o senhor confirmasse isso, dessa fluorona, a contaminação por Omicron e H3N2. Isso é muito raro de acontecer, mas pode acontecer a contaminação não só por 2 vírus, como 3, 4 vírus ao mesmo tempo. Na verdade, não é tão incomum assim, William. A gente tem visto com muita frequência a detecção, e precisa ficar claro, separar aqui para quem nos acompanha, o que é você detectar em exames mais de um vírus, o que é estar infectado com doença ativa por 2 vírus ou mais 3 vírus. Hoje, com a facilidade desses testes que nós chamamos moleculares, os testes de PCR, eles são tão sensíveis que qualquer resto de vírus que passou ali nas suas vias respiratórias, ou que você teve alguma virose há 2, 3 semanas atrás, você consegue reconhecer esse material genético do vírus que está por ali. Sempre foi muito frequente quando a gente faz o chamado painel viral. Eu interno minha criança lá com bronquiolite, vou colher um painel viral da secreção, aparecem 2, aparecem 3 vírus, e nem sempre nem sempre tem mais de um trazendo doença para aquele indivíduo. Então, uma coisa é co-detecção, outra coisa é co-infecção. Então, em geral, as co-detecções são muito frequentes. É mais de 15, 20% das doenças virais que a gente colhe exame, aparece mais de um vírus lá. E é claro, vão aparecer os vírus que estão mais circulando. Então, codetecção de vírus, influenza e coronavírus hoje é muito comum. Não adianta ficar contando casos e não perder a conta, porque são muito frequentes esses casos e não necessariamente indivíduos saudáveis, né, que não tenha nenhum comprometimento grave do seu sistema imunológico, se traduz por doença mais grave, traduz por mais complicações, mais risco, nada disso. É uma detecção laboratorial de altíssima sensibilidade do método e, em geral, não temos aí tido nenhuma complicação, não há descrições importantes de doenças mais graves, mesmo quando tem uma infecção pelos 2 ao mesmo tempo. Para saber, na verdade, a gente teria até que fazer exames mais sofisticados de cultura de vírus, de carga viral, mas que não são, na prática, disponíveis comercialmente. Doutor Renato Kifuri, aqui nos microfones da Jovem Pan. Renato, o senhor pode acompanhar a entrevista exclusiva que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deu à Jovem Pan, falando justamente da vacinação de crianças de 5 a 11 anos? Acompanhe comigo. Eu queria saber se o governo brasileiro pretende elaborar algum relatório de recomendação aos pais nos moldes daquele, por exemplo, que foi feito pelo governo canadense. Eu estou com esse relatório em mãos e fala, por exemplo, que os pais devem evitar a vacina em crianças com histórico de miocardite ou combinação com outros inoculantes e dá vários alertas ali em face do que a própria Pfizer já anunciou em relação aos seus estudos iniciais.
Sim, com certeza, né? A linha do Ministério da Saúde é absolutamente sintonizada com o que acontece em outros países que têm sistema de acesso universal como o nosso, como é o caso do Canadá, do Reino Unido, de Portugal, da Espanha, da França. Então, nós estamos absolutamente alinhados, inclusive em relação ao tempo em que a vacina foi aprovada pela agência regulatória e o período em que ela é disponibilizada pelo sistema de saúde, né? Então, há uma diferença, as pessoas fazem uma verdadeira confusão quando atribuem, por exemplo, à agência regulatória um caráter científico. A agência regulatória é um órgão regulatório, não é um órgão científico. Na realidade, quem decide a política pública é o Ministério da Saúde, são os seus técnicos. E é quem tem experiência para fazer isso. O nosso Sistema Único de Saúde tem mais de 30 anos, nós já mostramos claramente a nossa capacidade de distribuir doses de vacina para a nossa população, inclusive estamos doando vacinas para o mundo, a OMS tem clamado por isso, para ampliar a cobertura da primeira dose, como uma estratégia para reduzir variantes. E aqui no Brasil, a nossa campanha é tão bem sucedida que nós já vacinamos com as 2 doses mais de 80% da população brasileira acima de 12 anos. Já avançamos com a dose de reforço. Eu estou frisando isso porque esses públicos, eles é que realmente são fundamentais para que consigamos conter uma possível terceira onda da Covid-19. É claro que as crianças, elas também são consideradas, mas é um público cujo adoecimento ele é menor, comprovadamente menor, e que o número de óbitos em relação às outras populações é menor. Por exemplo, na faixa etária de 5 a 11 anos, o número de óbitos é menor do que na faixa etária, por exemplo, de 0 a 4 anos, onde não se considera a vacina. Então, a audiência de ontem, ela se viu para deixar essas questões muito claras, não é? E colocar para a sociedade o que se pode esperar dessa campanha de vacinação, quais são os dados de segurança em relação à vacina. A vacina passou pela fase 1, 2 e 3 da pesquisa clínica, mas depois dessa fase se segue a chamada fase 4, em que a vacina também está em observação em relação à segurança, né? Por exemplo, a ocorrência de miocardites, né? O CDC americano tem nos informado, com cerca de 8 milhões de doses aplicadas, que o risco de miocardite ele é baixo. Há um relato de 2 casos de óbitos que nós não sabemos se estão diretamente ligados à vacina, mas essas informações, elas precisam ser oferecidas aos pais para que eles livremente tomem a decisão. E é diverso, por exemplo, das vacinas que estão inclusas no Programa Nacional de Imunização, que já são vacinas que foram exaustivamente testadas. Essas vacinas contra a Covid-19, elas são consideradas em função do caráter da emergência sanitária que estamos vivendo. Aí eu me refiro especialmente em relação às crianças de 5 a 11 anos. Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se puder deixar claro para todos que nos acompanham se a vacina para crianças é considerada segura pelo Ministério da Saúde. E aproveito e passo a palavra para a próxima pergunta de Diogo Schelp. Bom, até os dados que nós temos no presente momento e pelo que foi avaliado pela Anvisa, é considerado uma vacina segura. É claro que quando chega na fase 4, essa farmacovigilância, conforme a legislação brasileira, ela tem que ser monitorada pela Anvisa. A qualquer evento adverso que surge numa frequência maior, as autoridades sanitárias têm que estar em alerta. Você falou sobre a questão do Canadá. Você leu o documento canadense, que isso aí está explicitado de uma maneira muito clara. Doutor Renato Kifuri, nesse nosso bate-papo, eu fico imaginando o telespectador da PAN falando o seguinte: eu vou vacinar meu filho ou não? O período escolar vem agora. Esse meu filho vai tomar só uma dose, 2 doses? Eu posso aplicar com segurança? Eu preciso procurar um médico para pegar uma prescrição? Qual é a orientação que o senhor dá para esse pai que está ouvindo a gente agora? Ótimas perguntas, e talvez sejam os temas mais polêmicos, inclusive debatidos ontem nessa audiência pública que eu estava presente,
onde a gente teve a oportunidade de colocar ali como pediatras, como infectologistas, como membros da Câmara Técnica que assessora o Ministério, a importância da vacinação, como é que se estuda uma vacina, como é que se desenvolve os estudos de fase 1, 2 e 3. Inclusive tinha outros colegas representantes dos parlamentares que estavam lá presentes, acho que tiveram a oportunidade de conhecer melhor como é que se foram esses processos, para que a gente transmita tranquilidade. O ministro foi muito claro em dizer isso, que a vacina é segura, que a vacina foi testada nas suas fases iniciais e cumpriu com o mesmo rigor que nós cumprimos o desenvolvimento em adultos, em adolescentes, agora chegou a vez das crianças. Então, a palavra para os pais que nos acompanham é que não há experimento sendo feito nos seus filhos. As vacinas, uma vez que tem um registro definitivo, e o ministro falou bem, a gente entra agora numa outra fase, que é a fase chamada 4, que a fase não é de experiência, não é um ensaio clínico que nós estamos observando, é a farmacovigilância, é vigilância de mundo real. Todos os remédios que a gente toma na vida, todos os antibióticos, todos os antialérgicos que usa para criança, remédio para asma, ninguém estudou em milhões de pessoas para colocar no mercado. Você faz ensaios clínicos, estudos controlados em milhares, em dezenas de milhares de indivíduos, mostrando os dados de segurança e que funciona. Você introduz esse produto no mercado, um medicamento, uma vacina, e monitora o seu uso em larga escala, em milhões de pessoas, não mais em 1.000 pessoas. Assim fizemos com todas as medicações, assim fizemos com todas as vacinas, assim estamos fazendo com a Covid em adultos e agora também em crianças também. E segue-se por 10, por 20, por 30 anos. As coortes vacinadas de hepatite B têm 40 anos de acompanhamento, de herpes zoster 20, de HPV 15, já estamos no 15º ano de segmento. Então isso é muito importante para a gente continuar reafirmando que aquela vacina que a gente fez os estudos iniciais, na vida real, nos dados de efetividade, continua trazendo benefícios e não oferecendo riscos. Então esse é o estado hoje da vacinação das crianças. Pais que nos acompanham, que nos ouvem aqui, fiquem tranquilos, os seus filhos, uma morte a cada 2 dias de crianças de 5 a 11 anos. Nenhuma outra doença prevenível por vacina, evitável, mata mais do que a Covid tem matado nossas crianças de 5 a 11 anos. E não é só morte, não, William. A gente vacina para prevenir dor, sofrimento, internação, sequela, um monte de motivos. Razões não faltam para vacinar nossas crianças. Vou passar a palavra para os nossos comentaristas. Começo com você, Ricardo Salles. Professor, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta. O ciclo de análise de vacinas, normalmente, todas vacinas de outros tipos, ele leva anos. O que mudou no ciclo? Qual é a lógica por trás de uma vacina que encurtou esse período médio, né, anos de desenvolvimento, e a gente poder dizer que ela é absolutamente segura? Eu estou falando especificamente em relação a essa das crianças, mas não só, né? A vacina do Covid como um todo, foi toda ela, todo o seu período de desenvolvimento, em razão da pandemia, compreensível, encurtado. Como o senhor faria um paralelo entre o que se leva de tempo normalmente vis-à-vis o que se levou nesse caso agora? Perfeito, Ricardo. Boa tarde a você. Essa talvez seja uma das grandes dúvidas e questionamento de todos, mas tão rápido, a gente desejava paradoxalmente uma vacina tão rápido, e assim que ela chegou tão rápido, mas já tão rápido, né? Como é que chega tão rápido? Outros coronavírus, né, incitaram o desenvolvimento dessas vacinas para coronavírus. Nós vivemos 2 epidemias no passado, a do coronavírus do Oriente Médio, MERS, e do SARS-1, que era aquela que aconteceu na China, o que motivou, há cerca de 20 anos atrás, o desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus. Então, as plataformas, é como se já tivesse pavimentado uma estrada, que já tinham todos os modelos animais desenhados, os estudos de fase chamadas pré-clínica, a ponto de quando nós sequenciamos o vírus na primeira vez lá em Wuhan, 10 dias depois do seu descobrimento, é essa novidade que as vacinas de décadas atrás não tínhamos o sequenciamento genômico, não tínhamos essa facilidade tecnológica de avançar nesses produtos, propiciou que a gente iniciasse os estudos clínicos já em abril, praticamente, março, abril, estávamos começando a partir dessas plataformas a incluir voluntários em vacinas experimentais, naquela época experimentais. E assim fomos acelerando, um investimento nunca visto antes, né? Nunca se pôs tanto dinheiro no planeta para tentar descobrir uma vacina, o impacto econômico dessa pandemia era descomunal.
as parcerias feitas entre diversos laboratórios privados, públicos, universidades, agências regulatórias, propiciou que esses documentos, as revisões fossem feitas de maneira muito mais célere do que habitualmente se faz. E talvez o mais importante, Ricardo, é que a produção dessas vacinas foi feita sob risco. Antes de terminarem os estudos, a grande maioria dos laboratórios já estavam produzindo essas vacinas sem saber se elas iam se mostrar eficazes e seguras, a ponto de, no dia seguinte da aprovação, o indivíduo estava sendo vacinado. Isso nunca aconteceu também. Então, isso foi possível abreviar e muito o tempo de desenvolvimento de umas vacinas. Mas nada, em nenhuma das vacinas, aquela que levou 10 anos, ou aquela que levou 4, ou aquela que levou 1 ano, vamos dizer, nos isenta de continuarmos a vigilância chamada vigilância pós-licenciamento. Essa que vai continuar garantindo que a vacina, em vida real, em milhões de vacinados, não em dezenas de milhares, continua segura. E nós já temos mais de 9 bilhões de doses de vacinas Covid aplicadas em todo o mundo. 9 bilhões de doses aplicadas. Mais da metade, quase 60% da população mundial tem pelo menos uma dose de algum tipo de vacina Covid. Acho que uma experiência como essa, dificilmente a gente vai voltar a contar na história da humanidade. Diogo Schelp. Doutor, a decisão dos pais de levar os filhos de 5 a 11 anos para vacinar é apenas uma decisão sobre a proteção do seu filho, né, para proteger o seu filho contra a Covid individualmente, ou também deve ser uma decisão coletiva, algo que ele está fazendo para o bem coletivo, para evitar a maior transmissão do coronavírus? Sem dúvida, Diogo. Boa tarde a você também. Sempre que você introduz uma vacina num programa, coletivamente, não individualmente, você pagando para uma vacina colocada à disposição da população em larga escala, você tem sempre o benefício da proteção indireta. Ou seja, quanto mais gente vacinada de gripe, quanto mais gente vacinada de pneumonia, quanto mais gente vacinada de catapora, indiretamente você, ao ter menos doentes, você transmite menos, para aqueles não vacinados acabam se beneficiando também, ou aqueles que não respondem à vacinação. É difícil mensurar hoje, nós não temos dados com muita convicção para afirmar categoricamente qual é o impacto indireto da vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Elas estão sendo vacinadas num ambiente onde os adultos já foram vacinados também, elas estão vacinadas quando a gente conhece pouco sobre o efeito dessas vacinas na capacidade de transmissão da doença, por quanto tempo essas crianças vão ficar protegidas de transmitir. A gente sabe que a perda da proteção conferida pelas vacinas em qualquer idade, ela começa a se perder primeiro pela capacidade protetora de transmissão. Então, primeiro você perde a capacidade de prevenir transmissão, depois de formas leves, depois de formas moderadas, e mantém a proteção contra as formas graves por mais tempo. Então, esse é um dado que a gente procura nem frisar muito. Claro que há um benefício, né? A gente sabe que a proteção de grupo sempre funciona, mas é difícil mensurar. Mas, sem dúvida, quando você tem menos pessoas na sala de aula, dentro da sua casa, no mundo que você vive, mais pessoas vacinadas, o risco de transmissão cai. Mas populacionalmente é difícil de dizer que impacto isso a gente tem, ainda faltam dados para te dar essa resposta com mais precisão. Doutor Renato Kifuri, eu queria aproveitar a sua participação de forma rápida, porque eu acabei de receber uma informação, inclusive, atenção você, telespectador da PAN, você pode participar através do nosso WhatsApp, gravando um vídeo de até 30 segundos da forma horizontal. Nosso telefone é o prefixo 11 931 17 0620. Recebi a informação que a AMA Jardim Mirna está superlotada na região do Grajaú. O senhor, como médico, que está acompanhando o avanço desta nova variante, a Omicron, e também da influenza, o H3N2. Qual é a situação de momento aqui em São Paulo? Nós estamos tendo um aumento de casos significativos? Impressionante, William. Se você entrar num pronto-socorro de pediatria, eu tenho a oportunidade de trabalhar em 2, as filas de espera para atendimento são de 3 a 5 horas, né? Para bebês, para crianças no pronto-socorro pediátrico, eles estão lotados, porque há uma somatória de síndromes respiratórias acontecendo nesse mesmo tempo. Nós tivemos aí uma grande ocupação nos últimos anos ecológica, vamos chamar assim, do novo coronavírus, que preponderou, praticamente inibiu a circulação de qualquer outro vírus. E na primeira baixada consistente que ele deu no final do ano, na circulação do coronavírus, houve uma oportunidade
desses vírus que estavam, vamos dizer, acumulados nesse período, mesmo em condições climáticas que eles não gostam, né? Os vírus gostam do frio, né? do inverno, da temperatura seca. Mesmo no verão úmido, eles vieram com muita força, todos esses vírus represados. E a onda da Ômicron agora, sobrepondo essa epidemia, está nos trazendo esse cenário de lotação de serviços de saúde, públicos, privados, hospitais de convênio. Realmente isso está sendo uma dificuldade. Se você passear com as suas câmeras aí pela cidade, qualquer serviço de saúde está lotado. Realmente isso tem sido uma dificuldade, porque faltam testes, faltam medicamentos, faltam profissionais da saúde que também estão se infectando por influenza, por Covid, estão se afastando do trabalho. Nós estamos vivendo um momento delicado. As próximas semanas vão ser bastante ruins, porque muita gente infectada, em ascensão, muitos profissionais da saúde infectados, e depois a gente vai ter uma sobrecarga no sistema de saúde, sem dúvida, que vai ser difícil para os gestores aí lidar em cada município, em cada estado. Nos microfones da Jovem Pan, o infectologista Dr. Renato Kfouri. Renato, obrigado pelos esclarecimentos e pela gentileza de atender a Jovem Pan. Eu que agradeço, é sempre um prazer, um grande abraço para vocês, Diogo, prazer em revê-lo também, obrigado, William, Ricardo, um grande abraço, um feliz ano novo a todos.